Pessoal, a gente vai falar de um tema que, vamos dizer assim, ele acaba ficando um pouco... esse tema acaba ficando um pouco marginal, mas é o tema central de qualquer trilha e do sistema, que é a governança. Eu costumo falar que a trilha no terreno é o corpo, mas a governança é a alma. A trilha por si só ela não se faz sozinha. Quem faz a trilha é a governança. A trilha ela não se é automanejada, não se é autossinalizada. Quem faz isso? Quem faz as interligações entre as trilhas? Tem que ter a governança fazendo. Senão é só um caminho no mato, né? Não vai virar um atrativo turístico, não vai ter viés de conservação, né? Então, aqui a gente tem 5 histórias, né, 5 craques aqui, que vai falar um pouquinho da governança. Nosso país é muito grande, e cada região tem uma particularidade, então a gente tem 5 histórias aqui, que a gente vai escutar, né, vai se aproveitar e deleitar. Vou chamar primeiro o Milton, né, convidar o Milton. Milton é arquiteto e professor universitário. Ele foi coordenador do programa Pega Leve, muito interessante. Dá uma googada lá, Pega Leve, acho que todo mundo tem que ler esse programa, né, Milton? Ele foi diretor da FEMESP, que é a Federação Paulista de Montanhismo, e da CBME, que é a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, por 12 anos seguidos, né, Milton? E hoje ele é o coordenador de governança da Associação Trilha Transmantiqueira. Milton, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Vamos começar aqui. Governança da Trilha Transmantiqueira. Cadê aquele negocinho de mudar o... Acho que eu vi a rede de classe. Não, tá lá, né? Verde? Esse? Aí. Tá? Símbolo da Transmantiqueira, né? A araucária e o pinhão, né? Vamos começar falando o que é a trilha transmantiqueira. A gente já conversou com um monte de gente por aí, mas ela é uma trilhinha de 1.200 quilômetros, quase 1.200 quilômetros, que inicia, quer dizer, não tem início, né? Mas a gente fala que inicia só para falar, ó, aqui que começa, né? Mas na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, a cidade que tem acessibilidade não só para a população da cidade, mas que está ao lado do maior aeroporto do país. Então, a gente tem uma acessibilidade nacional e internacional. E ela vai percorrendo diversos trechos, aonde começa na Serra da Cantareira. Cantareira é aquele trecho amarelinho ali pertinho da palavra São Paulo, né? Não é Mantiqueira exatamente, mas logo em seguida, quando chega em Extrema, já encontra a Serra da Mantiqueira e segue no sentido nordeste aí, né? Até a Iuruoca, onde se bifurca. Um braço vai para Itumirim, em direção ao Caparaó, e o outro vai para a Conceição de Ibitipoca. É um desafio, né? 1.200 quilômetros, 40 e tantos municípios, vocês vão ver os números daqui a pouco. Fazer a governança de uma área como essa é uma coisa complicada, porque eu nem conheço, acho que nem o Hugo conhece pessoalmente todo mundo que se relaciona, que trabalha com isso, né? que os voluntários principalmente. Lembrando que a governança da trilha transmantiqueira, como da maioria das trilhas, ela é voluntária. Então as pessoas arregaçam a manga porque gostam da causa, pelo amor à causa, né? Início em São Paulo, fim em Ibitipoca e Itumirim, 1.200 quilômetros. E aqui tem uma curiosidade, né? Essa elevação positiva equivale a subir 8 vezes o Monte Everest. Tá? Se alguém fosse subir o Monte Everest desde o nível do mar, né? Olha aí a quantidade de subida e de descida que tem aí. Vamos lá. Visão geral da trilha. 47 municípios, 37 unidades de conservação, incluindo particulares, um parque nacional, o Parque Nacional de Itatiaia, 10 parques estaduais, 5 monumentos naturais, 13 RPPNs e 8 APAs. Não é pouca coisa, e até agora nós obtivemos a anuência por escrito de 99%, né? Só um não deu anuência, né?
só um município não deu anuência, mas de tudo isso aí, 99% deu anuência por escrito da trilha. Então, os municípios, os proprietários, os gestores das áreas protegidas, não só estão cientes, mas estão de acordo com a passagem da trilha. Tá? Tá aqui o símbolo, né, um resuminho disso tudo, e o mais interessante é que a trilha transmantiqueira é considerada pelo sistema da rede de trilhas como uma trilha nacional, porque ela atravessa 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí, para dar conta disso, a estrutura que foi bolada, que foi criada, parte de uma coordenação geral, que a gente chama de Associação Trilha Transmantiqueira. Ela ainda está em processo de oficialização. A associação não existe de fato, mas existe existe de fato, não existe de modo legal, né? E nós temos as coordenações regionais, as coordenações locais, que vão tratando de escalas diferentes. A gente dividiu em regiões, em setores e em subsetores, de acordo com a conveniência geográfica, de acordo com a conveniência municipal e assim por diante. Então, nós temos pessoas espalhadas ao longo de toda a trilha que assumem localmente a coordenação em termos de contato com as pessoas, de sinalização, de organização do voluntariado, na tentativa de criar uma estrutura um pouco mais linear do que uma estrutura de baixo para cima, caso pareça isso aí, né? A coordenação geral serve para dar linhas gerais, para tentar fazer uma articulação que é necessária, mas o mais importante é que em cada setor a gente tem coordenadores setoriais que são a alma e que são a organização daquela área lá, né? E o que fazem essas pessoas? Articulação com instituições municipais, estaduais, nacionais, mobilização, articulação regional e assim por diante, né? A gente vai, na medida do possível, se relacionando com essas pessoas, dando o apoio que for necessário para implementar a trilha aqui e ali, e aos poucos a trilha vai se assentando no terreno. Dos 1.200 quilômetros de trilha, 400, se não me engano, 400 já estão devidamente sinalizados e com algum nível de uso, né? Como a trilha é muito longa, ela vai se assentando aqui, como o Pedro Menezes indicou hoje de manhã, né? Um trechinho aqui, outro trechinho ali, de repente 2 trechinhos se conectam e a gente vai assim implantando a trilha aos poucos. Depois de 2 anos de pandemia e uma desarticulação grande, a gente vai ter agora em junho o primeiro seminário de sinalização de trilha pós-pandemia no município de Mairiporã, pertinho, vizinho ao município de São Paulo, na tentativa de estimular novamente um corpo grande de voluntários, que chegava a cerca de 600 pessoas e deu uma desarticulada, na tentativa de trazer de novo essas pessoas para as atividades de trilha, de modo a novamente criar essa rede de pessoas que estão vinculadas com isso. A gente chama de seminário de sinalização de trilhas, mas é uma coisa que vai muito além disso. Ela serve para sensibilização das pessoas, ela serve para comunicação, ela serve para que as pessoas entendam o que é a trilha, como é que ela funciona, como é que ela vai se organizar e assim por diante. Nós temos, então, 12 grupos de coordenação criados para 21 setores. Isso está com um pouquinho, talvez alguma coisa mude aí, mas é basicamente, a gente chama de GT, grupos de trabalho, são esses 12 grupos e eles se encarregam dessa listagem toda aqui. Então, a partir de uma coordenação geral, eles vão tocando cada um o seu trecho. E isso aqui faz uma, assim, o que a pessoa pode fazer quando é voluntário, né? Desde ser uma liderança local, ser um adotante de um trecho, levantar pontos de apoio e serviço. Isso é uma atividade que deve começar só agora, porque a trilha, embora já esteja sinalizada em alguns lugares, apoio e serviço ainda é uma carência muito grande em toda a extensão da trilha. E que apoio e que serviços são esses? Locais para hospedagem, locais para acampar, locais para
fazer uma refeição, comprar mantimentos, pessoas que podem dar suporte como guiamento, transporte, oferecer algum tipo de suprimento que seja necessário, né? Comprar uma bota no meio do caminho, eu acho que a minha bota não aguenta 1.200 quilômetros, vou ter que comprar uma no meio do caminho, né? Preferência na localidade. Se não houver jeito, né, a gente também tem até que bolar aqueles esquemas onde você manda o seu equipamento para um lugar que você sabe que você vai chegar daqui a 3 meses, né? Aliás, o tempo estimado de trajeto da Transmantiqueira é de aproximadamente 70 dias, se alguém andar todo dia, né? Uns 20 quilômetros por dia, então é bastante tempo. E também o relacionamento com prefeituras, unidades de conservação e assim por diante. Uma coisa que está aparecendo agora, que não estava no plano original da trilha, no caso lá do município de Mairiporã, que já tinha um projeto próprio de um circuito de trilhas de bicicleta, a gente vai incorporar esse circuito ao trajeto, né, como uma espécie de circuito acessório, né, ao acesso ao conjunto da trilha Transmantiqueira. Então, aquela trilha linear que vocês viram ali, muito provavelmente vai começar a agregar outros produtos que existem nessas localidades. Isso também gera mais uma demanda de governança, de articulação, para que tudo fique devidamente organizado, mapeado, com os serviços devidamente explicitados ali. Tá? O que mais? Esse mapa aqui já tem um ano, não tem, Hugo? Tem, né? Então, isso mudou um pouquinho, não mudou muito, mas à medida em que as coisas vão sendo implantadas, a gente vai lá ticando as coisas, né? Então, criação de grupos, estabelecimento do traçado, implantação da sinalização rústica, implantação de sinalização permanente, estabelecimento de pontos de apoio, voluntários, manutenção, tudo isso são atividades que se organizam em todos os setores. E aí a gente tem essa linguagenzinha aí, né? O tique verde são ações finalizadas, ações em andamento, e dá para perceber que tem uma série de coisas em branco, e não os setores andam de modo desigual. Alguns têm mais pique, outros têm menos pique, outros têm mais condição de organização, outros nem tanto, e aos poucos a trilha vai sendo implantada. Umas imagens, né? Eu gosto muito dessa imagem, porque ela mostra essa coisa da colaboração, né? De se fazer a sinalização da trilha enquanto uma simbologia de implantação da trilha, né? Eu acho que em todas as trilhas do Brasil a sinalização é o que mais caracteriza a passagem da trilha em determinado local, né? O símbolo lá já implantado, e aí um agradecimento a todos. Vamos passar a palavra para o próximo. Obrigado, Milton. O próximo palestrante é o Celso Junas, engenheiro florestal, trabalha na Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, fundador do Mosaico Carioca e gestor do Refúgio da Vida Silvestre da Floresta do Camboatá. Celso, a Transmantiqueira Carioca é uma trilha que tem um modelo que eu gosto bastante, modelo de gestão. Por quê? Porque é uma gestão compartilhada entre uma associação, né, que é a Associação Trilha Transcarioca, e o Mosaico Carioca. E ambos nasceram juntos, não é isso, Celso? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Obrigado aí, a organização do evento, o convite, maravilhoso. Estou adorando o evento, né? Fantástico. Super necessário, já estou pensando em outros, né? Porque a quantidade de assuntos é enorme, né? E acho que em breve teremos eventos específicos para cada um desses assuntos, porque tem muito a se aprofundar em cada um desses temas, né? Eu queria primeiro dizer que eu estou representando aqui a Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Mosaico Carioca, né? Inclusive, eu queria fazer uma homenagem especial aqui ao nosso colega Marco Antonelli, que é o cara que, em tudo que eu falar aqui, ele esteve envolvido, participou e ajudou a construir, né, com a maior humildade, e ele gostaria de estar aqui com a gente, mas não foi possível. Mas todos conhecem, né, o pessoal do Rio de Janeiro, todo mundo conhece ele, é um boa praça que
que ajudou a construir o nosso mosaico, que está ajudando também a construir a trilha Transcarioca. Vocês vão ver, como foi dito, que tem uma costura interessante no nosso caso lá no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro nós tivemos uma experiência de gestão compartilhada que começou no Parque Nacional da Tijuca. O Parque Nacional da Tijuca é um parque nacional, como o próprio nome, mas ele está totalmente inserido dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, já na época que o Pedro Menezes atuou no Parque da Tijuca, foi construída uma forma de trabalho conjunto entre a prefeitura e o governo federal. Então, nós já tínhamos essa cultura, né, para poder viabilizar a existência de um parque nacional dentro de uma malha urbana, de trabalhar junto. Tem que trabalhar junto. Não tinha como fazer um parque que é cheio de estradas, né, que são cortadas pelos moradores e etc., né, com problemas que a cidade que entram no parque, né, problemas de ocupação irregular, problemas de... A cidade do Rio de Janeiro está em volta, né, das unidades de conservação, então foi muito estratégica essa iniciativa na época lá do... isso já nos anos 2000, já se tinha essa cultura de trabalhar junto com o governo federal. Então, a gente tinha o municipal e o federal, né? Com a criação do Mosaico Carioca, porque, na realidade, a cidade do Rio de Janeiro tem muitas unidades de conservação dentro, né? Então, temos das 3 esferas de governo. Nós temos unidades federais, estaduais e municipais, muitas. Vocês vão ver, eu vou apresentar a listagem aqui. Então, para isso ter sentido, né? Não tem sentido ilhas de unidade de conservação dentro de uma malha urbana se ela não tiver uma articulação. E aí, aqui nesse encontro, vou fazer propaganda de uma coisa que eu acho muito importante, que é o mosaico, né? A figura do mosaico. Eu não sei se a gente tem que criar uma outra forma de governança para a trilha que não seja dentro do mosaico, porque ele nasceu exatamente para isso. Tanto que, no caso da trilha Transcarioca, a trilha Transcarioca é a primeira ação do mosaico carioca, né, juntamente com os corredores verdes, quer dizer, o que nós vamos fazer junto, né? Essas ilhas de unidade de conservação, a gente não tem sentido isso, né? Um monte de pontinho, né, dentro de uma malha urbana, que nós temos que nos juntar, nós temos que nos unir para que isso possa fazer sentido até do ponto de vista biológico, porque esse isolamento das unidades de conservação tem consequências biológicas também, né? Então, nós temos que achar uma maneira da gente ligar isso, de juntar, de fazer corredores. Então, o Mosaico Carioca já nasceu com essa cultura de 3 esferas do governo trabalhando juntas, né? Vocês vão ver aí na portaria. E também essa questão de ligar e de conversar e de se articular. Então, é o que a trilha, fundamentalmente, que a gente está tentando reproduzir aqui, mas já existe um instrumento muito importante, que são os mosaicos, que a gente deve valorizar e deve, talvez, utilizar para construir as nossas trilhas, né? Vocês observam aí que essas manchas, né? Nós temos 4 cores aí, na verdade. A cidade do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara ali à direita. Nós temos o parque maior ali em 6, que é o Parque Estadual da Pedra Branca, né? Nós temos o Parque Nacional da Tijuca. O Parque Nacional da Tijuca já tem vários setores, tem 4 setores. Então, ele por si só está integrado. Nós temos reserva biológica. Então, vamos lá. As municipais, geralmente, são as pequenininhas, que estão no verde claro, né? O verde mais vivo ali, verdinho claro, né? Você vê que elas são menores e estão aí espalhadas, fragmentadas para a cidade do Rio de Janeiro. O bloco maior ali é a Pedra Branca, número 6, né? E nós temos ali a Reserva Biológica de Guaratiba também, que é outra unidade estadual, né? E nós temos Parque Nacional de Tijuca em verde escuro, né? Alguns trechos ali estão marcados em vermelho, são APAs municipais, né? Não são... Esse mapa está um pouco... Vocês observam ali, tem 27 unidades ali numa cidade, né? Então, realmente, é uma coisa assim, que merece uma articulação.
Então, eu vou falar um pouco de uma coisa muito importante. Alguns aqui reforçaram essa necessidade de ir para o papel, né? Então, o Mosaico Carioca é um dos primeiros mosaicos que foi reconhecido pelo governo federal, né? Esse reconhecimento é lá pelo Ministério do Meio Ambiente. Você submete ao Ministério do Meio Ambiente a vontade, o desejo daquelas unidades de conservação de se juntarem para formar um mosaico. Então, você manda os documentos para o Ministério do Meio Ambiente, né, com cada unidade ali, cada gestor, desejando fazer parte do Mosaico Carioca, no nosso caso, né? Então, começa por aí. Vai para o Ministério do Meio Ambiente, em 2011, demorou bastante também, tá? Hein? Suado. Pô, e a gente tinha lá o Mink, depois e pessoas conhecidas nossas. Foi a Isabela, foi na época da Isabela, a ministra Isabela. A gente tinha um lobby forte, mas mesmo assim foi doído. Então, aí saiu uma portaria, não foi bem do jeito que a gente queria, não, porque a gente queria que o mosaico fosse áreas protegidas. Aí já começou um problema, porque tinha que ser mosaico de unidade de conservação. Ora, numa cidade como o Rio de Janeiro, qualquer parque, qualquer espaço, o Jardim Botânico, por exemplo, não é uma unidade de conservação. Tem sentido eu fazer um mosaico sem o Jardim Botânico? Então, tem coisas assim, um preciosismo que levou a essa demora que o Bernardo está falando. Então, saiu uma coisa, não é bem o que a gente queria, não, mas está ali reconhecido, já mudou um monte de unidade de conservação ali. Você vê que tem lá, sob gestão do Chico Mendes, tem o Parque Nacional da Tijuca e o Monumento Natural das Cagarras, né? do INEA, do Secretaria de Meio Ambiente, a Pedra Branca, APA Jericinó Amendã, algumas já acabaram em tudo, Rebio Guaratiba, e Secretaria de Meio Ambiente com uma grande quantidade de pequenas unidades de conservação, parques, alguns parques realmente muito pequenos, que já devem ser unidos e tal, são muito fragmentados os parques municipais, né? Então, o que é o mosaico? O mosaico é um conselho, né? Um conselho para fazer gestão integrada disso, que eu falei. Então, ali os chefes de unidade, gestores, né, eles são conselheiros, e você tem uma representação da sociedade civil. No caso do Mosaico Carioca, tinha representante do Jardim Botânico, de conselhos municipais, CONSEMAC, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, o setor privado também presente. Qual é a praia qual é o objetivo? É propor diretrizes e ações para integrar, compatibilizar, integrar e otimizar as atividades envolvidas em cada unidade de conservação. É isso, né? A fiscalização conjunta, os planos de manejo, tem que se conversar. Então, isso é muito, muito fundamental, principalmente no caso do Mosaico Carioca, né? Ainda teria a possibilidade de opinar sobre a alocação de recursos, né, dentre essas unidades, né? E também fazer esse diálogo com a comunidade. Então, basicamente, é isso. Essa aqui, o Ivan já botou algumas. Você vê que alguns slides eu roubei lá do Ivan e do Jeremias. Então, a gente já tem. Aí a trilha Transcarioca é um fruto aí do Mosaico Carioca, né, a partir do sonho do sonho do Pedro Menezes, mas alguém chegou, quando se formou a trilha, o Mosaico. 1 minuto. Quando chegou o sonho do Pedro Menezes, mas alguém chegou em algum momento e falou assim, não, agora nós vamos botar esse sonho. Sentaram-se os chefes federais, estaduais, municipais, e aí, a partir da existência do Mosaico, várias reuniões, fizemos, inclusive, uma coisa que eu até sugeri, que são os workshops, para traçar mesmo, né? Teve uma oficina que sentou todo mundo. Peraí, vai passar onde? Aí vinha o pessoal da Pedra Branca, muitos voluntários, guarda-parque, cada um conhece um pedaço, vai passar por aqui, não, vai passar por ali. Então, tem que botar essa mão na massa mesmo, sabe? Então, vamos acabando aqui, concluindo, o que eu não falei, nem sei mais. Os slides, ainda bem que o Ivan já passou aí. Eu estou com
Quem quiser dar uma olhadinha no guia de bolso, eu estou ali nas minhas coisas. Isso aqui da Trilha Transcarioca. A Associação Movimento Trilha Transcarioca foi fundamental, porque aí sim é o motor os voluntários são o motor como todos aqui repetiram essa frase, são voluntários. E eles se reuniram. O Rio de Janeiro tem uma tradição muito grande em excursionismo, né? São os maiores, são os mais antigos clube excursionista brasileiro, carioca, light, e mais os guarda-parques todos, do Parque da Tijuca, Preve Fogo. Então, esse povo todo entrou de cabeça e deu um resultado fantástico. Quem quiser conhecer, tem site, vai conhecer lá a Associação Movimento Trilha Transcarioca, tem muito detalhe, muita informação. Quem quiser saber, quem quiser formar sua associação, entendeu? É fundamental, porque vai ser sempre feito pelo voluntário, né? Eu não vejo outra forma. Lógico que o poder público não pode se esquivar da responsabilidade, mas o coração é voluntário. Então, acho que era isso aí, deixa eu ver. Obrigado. Ainda bem que o Ivan já... Eu roubei do Ivan, e o Ivan apresentou antes de mim. Então, tá aí, só para... ele passou rapidinho também. Só para... 30 segundos. O Pedro Menezes aqui falou da história da pegada. Eu vou dar uma outra versão para criar uma outra polêmica. Eu vou criar uma polêmica aqui dessa pegada. Essa pegada, na verdade, ela foi fruto de uma reunião do Mosaico, na qual um representante do INEA sugeriu, tinha um programador visual no INEA para fazer um símbolo para a Trilha Transcarioca. Chegou aquela... Aliás, não chegou daquele jeito, não. Foi e voltou aquela em verde lá. Tá? Depois veio a questão do amarelo e preto, aí sim. Tá? O Pedro falou aqui uma outra história aí que eu não sei... Eu estava lá nesse dia, várias pessoas aqui estavam, não sei quem não, o pessoal deve estar lá na outra. Olha lá quem estava lá, Alexandre Pedroso lá, ó. A Manuela estava, tenho testemunhas para dizer, para dar outra versão dessa história aí. Valeu então, gente, um abraço. Obrigado, Celso. Chamar o Júlio Jomertz, servidor público municipal, chefe do Parque Natural Municipal da Ronda, diretor de Geotecnologia da Rede, e agora é presidente da Associação Caminho das Araucárias. Júlio, as trilhas do Rio Grande do Sul se organizaram em uma instância de governança, e mês que vem estão promovendo o primeiro simpósio de trilha do Rio Grande do Sul. Parabéns a isso. Né? Conta um pouquinho dessa história aí para a gente. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a organização do evento, ao governo de Goiás, que está excelente o trabalho, e agradecer a paciência de vocês por estarem até agora ouvindo, e é uma maratona amanhã, depois de amanhã, e vem muito mais coisas. Falando sobre a questão do simpósio gaúcho de trilhas, é tudo uma questão do efeito de ação e reação. A ação foi numa relação entre a diretoria da Rede de Trilhas e o Ministério do Turismo, abrir um espaço para apresentar as trilhas do Brasil na Festures de Gramado, no Rio Grande do Sul, que é o Festival Internacional de Turismo. Aí o Hugo entrou em contato com a gente, comigo, com o Luciano, com a Angelice, com o pessoal das trilhas lá do Rio Grande do Sul, e nós fomos apresentar o nosso material. Nós, sentados lá, apresentando, conversando sobre trilhas, informando as pessoas e debatendo muita coisa, surgiu a ideia. A gente tem que sentar e mostrar ao mundo que a gente existe. A questão dessa relação de trilhas é muito nova. Todo mundo faz um trabalho separado. Santa Maria, nós ali na região de cima da serra, Angelice, lá no litoral do sul do Rio Grande do Sul. E tinha o Amir, o pessoal lá batalhando o Caminho do Pampa, que é uma das trilhas binacionais, ela começa no Rio Grande do Sul, vai até o Uruguai. Nós temos outros exemplos de outra trilha trinacional, que é o Caminho das Missões, ou o Caminho dos Jesuítas,
começa no Rio Grande do Sul, passa por Argentina e vai até o Paraguai. Então, a gente pensou em dar cara a essas pessoas, mostrar ao mundo que existe e as trilhas estão aí. Temos várias situações. Tecnologia na terceira idade não é fácil, pessoal. Muito bem, vou falar um pouquinho do Caminho das Araucárias. Foi um projeto, através até agora eu encontrei o Ivan aqui nesse evento e ele olhou para mim e disse, bah, toda aquela conversa que a gente fez em 2017 surtiu efeito. Foi numa oficina de capacitação na Floresta Nacional de São Francisco de Paula, que a gente começou a entender o que era essa dinâmica de trilhas de longo curso. Todo mundo tinha pequenas trilhas, mas não sabia como seria se fossem costuradas todas essas trilhas para se fazer um grande trajeto. A partir daí, nós fomos implementando surgiu a ideia do Caminho das Araucárias, porque a trilha, o projeto inicial dela, como disse que trilha não tem início nem fim, mas hoje ela inicia no Parque Estadual Turístico do Caracol, na cidade de Canela, percorre, são 10 municípios, 9 municípios e 10 unidades de conservação. E ela tem, por fim, não é o fim, mas, por enquanto, é o Parque Nacional de São Joaquim, na cidade de Urubici. Até eu vi pessoal de Santa Catarina aqui, que nós temos que trocar umas ideias, que nós precisamos ultrapassar a fronteira lá na questão de governança. A missão nossa é tentar, que acho que eu tenho um sinalizador, aqui no ponto verde é a cidade de Canela. Ela vai contornando todos os contrafortes da Serra Geral, muito próximo ao litoral. Aqui tem uma alça para o Parque Estadual de Tainhas, e ela vai seguindo por todas as unidades de conservação, pelas bordas dos cânions. São mais ou menos uns 300 quilômetros de bordas de cânion. Se nós fizermos uma classificação de percurso, ela vai atingir o nível máximo de esforço e de periculosidade. Eu estava ouvindo na palestra anterior a questão da questão de segurança entre rotas de fuga. Se vocês forem para lá, vocês vão ver que não tem rota de fuga. Simplesmente não tem. O Maurício, que é um dos montanhistas mais experientes nosso, cara que já escalou a Concagua, escalou Mont Blanc, Circuito Oda, a Torre de Paine, tem muita experiência. Ele faz caminhada solo. E ele já relatou que percorreu 6 dias sem encontrar uma pessoa nesse percurso. Entre a Rocinha, o cânion da Rocinha e perto da Serra do Rio do Rastro. Lá. Então, são grandes extensões de terras, propriedades rurais, são fazendas pecuárias de criação extensiva, então, tu não encontra ninguém, muito menos o proprietário. E se ele te encontrar lá, isso aí pode ser alguma situação até conflitante, porque muitos não querem a situação. Em função disso aí, a gente tentou trabalhar na questão de governança, não sei se é para falar da política do Estado, que nós temos um avanço no Rio Grande do Sul, que é a política estadual de trilhas de longo curso. Está em tratativas, está iniciando o processo, já está no gabinete do secretário estadual do Meio Ambiente, e já está no gabinete da Casa Civil do governo, já tem o aceite prévio da legislação. O que a gente está pretendendo com essa questão dessa governança a nível estadual? A gente tem por hábito no Brasil, como a gente fala na questão de trilhas, é a criação de baixo para cima. Mas por hábito no Brasil, eu sou gestor público há 30 anos, então a gente sempre tem que ocupar os modelos que vêm de cima para baixo. A lei surge em Brasília, o Estado adapta e o município faz uma readaptação. É tipo aquela comida que tu faz no Ano Novo e tu vai requentando durante toda a semana porque tu faz excesso. É assim chega no Estado. A lei estadual começou assim, não foi o nosso governador que acordou e pediu, precisamos de uma lei para tratar de governança de trilhas de longo curso. Não. Partiu da conversa do colegiado chamamos de colegiado voluntário, que é o que formou a base da trilha, como falou, é o corpo, né? Que o corpo é quem está na trilha, a alma são a governança, né? Então, essa parte do corpo precisava de ter uma governança, porque um exército sem um líder, ele não sabe para onde vai nem para onde é que veio.
Então, surgiu essa situação através de pessoas que são voluntários da trilha e são funcionários da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que provocaram essa situação. O poder público precisa ser provocado. E se são pessoas que estão dentro do governo, já fica mais fácil a conversa. É apenas trocar de sala, sentar e conversar e convencer. E só convence quem está convencido. Portanto, o que é mais importante, a questão dessa governança a nível do Estado, é pró-TLC, o chamado projeto de lei, ela quer incluir a parte mantenedora das finanças para aportar para as trilhas através do Fundo Estadual do Meio Ambiente. Através de informações que a gente consegue de dentro da SEMA, nós sabemos que esse fundo conta hoje com 5 a 6 milhões. E aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos transformar esse projeto de lei em lei, e aí nós fazer a parte da previsão orçamentária do Fundo do Meio Ambiente. Aí, com previsão, nós conseguimos aportar recurso para as trilhas do Estado do Rio Grande do Sul. Esse recurso, como o governo do Estado não pode fazer demanda financeira em erário, em dinheiro público, vai ser em contratação de serviços e material, tanto de divulgação, comunicação e de sinalização, que é importante para a trilha. O Estado do Rio Grande do Sul, ele foi acho que o primeiro estado do Brasil que assinou o termo de cooperação técnica com o ICMBio para a questão de trilhas de longo curso. É um convênio que não envolve dinheiro, mas ele envolve a participação do Estado. Então, o Estado do Rio Grande do Sul hoje participa através de seus funcionários, são 2 de Porto Alegre, o Denis e o Felipe, e o Cassiano, que está na Agência Florestal em São Francisco de Paula. Então, eles dispõem de caminhonete, funcionários e participam de todo o processo de mapeamento, o processo de questão de logística, todo o trabalho em cima das trilhas. E tem uma portaria do Estado que permite que se possa transportar os voluntários da trilha nas caminhonetes do governo. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. Tem as prefeituras que também dão o aporte, tanto financeiro, que é o caso da Prefeitura de São Francisco de Paula. Graças a essa demanda, eu pude vir até aqui em Goiânia participar desse processo. Então, o envolvimento desses agentes públicos, que é os executivos municipal e estadual, é extremamente importante para que se tenha condições de executar esse trabalho de trilhas. Como é uma trilha que ela está prevista, planejada para 600 quilômetros, então é muito difícil o início da trilha ter uma conversa com o final da trilha. Por isso, a gente já fez toda, nós criamos a Associação Caminho das Araucárias, e eu não fui eleito, foi uma aclamação como presidente, me sinto honrado e ao mesmo tempo temeroso, porque o desafio é enorme. Então, eu já fiz a costura com todos os secretários de turismo do caminho, desde Canela até São José dos Ausentes, na parte do Rio Grande do Sul. E o próximo passo é ir para Santa Catarina, os municípios de Bom Jardim da Serra, São Joaquim e Urubici, porque nós temos que ter um trabalho em cada parte. Aqui tem algumas imagens. Aqui, por exemplo, a Cascata do Caracol, simboliza o início do caminho, e acho que aquela foto ali é a Pedra Furada, que é em Urupema, Urubici, aquela região ali, mais ou menos no final da trilha. Aqui eu copiei um pouco a apresentação do Milton. Eu achei interessante, só para separar ali quais são as cidades que compõem, né? São Canela, São Francisco, Rolante, Riozinho, Jaquiranda, Cambará, São José dos Ausentes, Bom Jardim, São Joaquim e Urubici. São as unidades de conservação que compõem, são 9 ao total, mas são de grande extensão. O Parque Nacional de Aparados da Serra e Serra Geral, cuja Sônia, a chefe do parque, está aqui no evento também, ele é gigantesco, então é um desafio enorme fazer a gestão nessa parte, porque como houve concessão à iniciativa privada do uso público, e tem muitas áreas que não foram desapropriadas,
Então, está bem difícil a costura, mas com o ICMBio a gente tem um contato bem estreito, com a Urbia também, então a gente vai conseguir avançar nisso aí. Aqui uma questão, rapidamente, como é a coordenação geral, diretoria. São 4 GTs, Geotecnologia, Comunicação, Parceria e Voluntariado. A minha missão é cobrar todos esses GTs. Então, a gente delega a missão e cobra a solução. É uma parte chata, mas alguém tem que fazer. E aqui um convite para vocês conhecerem o Caminho das Araucárias, que vai ser uma experiência incrível a todos. Obrigado. Próxima, Mara, geógrafa, consultora sênior, diretora da ONG ProAnima, conselheira da APA do Planalto Central e membro do colegiado do Caminho do Planalto Central. Mara, vocês como gestores do Caminho do Planalto Central, o querido CPC, conseguiram uma vitória importante ano passado. Conseguiram aprovar um projeto de lei pioneiro que cria o sistema distrital de trilhas. Conta um pouquinho mais sobre o sistema, né, e como influencia na governança de vocês. Que não tem nome. Boa tarde. Primeiro, assim, dizer o tamanho da nossa felicidade, né, de Brasília, que é tão pertinho. Estamos dentro do estado de Goiás, que é um estado super acolhedor, e muito felizes pelo CPC estar em 5 mesas, né? A gente fica assim muito feliz. Nós não somos tanto assim, mas a gente tem um esforço enorme para que as coisas deem certo. Não é porque a gente mora na capital do Brasil que as coisas são mais fáceis. Muitas vezes é um complicador, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. Na mesa anterior foi falada a questão do trabalho voluntário. A Rose até falou que a nossa rede tem mais de 400 voluntários. Quando a gente fala assim, gente, tem mutirão de sinalização, tem briga, as pessoas não conseguem caber dentro dos carros. Quando a gente fala, quem quer ajudar a escrever a lei? Né? Grilinho, cri, 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 ninguém fala nada. Mas, ainda bem que a gente tem pessoas muito comprometidas, e foi com um grupo pequeno que a gente conseguiu escrever a lei, correr atrás. Como o Milton, acho que falou, se não me engano, foi você numa reunião, nós somos trilheiros de instituições. Então, além da gente fazer a trilha, de estar na natureza, a gente está trilhando entre as instituições. E lá em Brasília, a gente tem o governo federal, tem o governo distrital. Nós não temos municípios, como foi citado aqui, então a gente tem uma questão política forte, né, com sobreposições de áreas. E a gente tem toda uma negociação também com a Câmara Legislativa. Nos estados é a Assembleia, no DF é a Câmara Legislativa. Bom, a nossa pegada linda, maravilhosa, que é a Torre Digital, que eu não sei se todos conhecem, mas ela é um dos projetos, né, de Brasília, com toda a composição aí do nosso patrimônio cultural. Ela fica no lugar alto, justamente para poder ver toda a bacia do Lago Paranoá. Então, a gente fala sempre que ela é um monumento emoldurada pelo Cerrado. A gente tem uma área de Cerrado muito linda. Logicamente, muita gente ouve falar de Brasília pela parte política, os deputados, o Congresso, não sei o quê, mas Brasília é maravilhosa. Eu consigo tomar banho de cachoeira dentro da cidade antes de ir para trabalhar em dia de semana. Em 10 minutos, eu estou numa cachoeira de água limpa. Então, nós estamos no Planalto Central, lá em cima, cheio de nascente, com muitos rios. E Brasília tem coisas assim maravilhosas que vale a pena conhecer. Aqui, um pouco do nosso mapa, também já foi apresentado hoje de manhã, mas eu vou colocar essa camada de sobreposição, que são as unidades de conservação. Aquele biquinho lá em cima é Goiás. O DF, é esse aqui? O DF, né, ele está aqui nessa linha, mas como a gente tem uma APA federal, que é a APA do Planalto Central, ela sobrepõe a várias unidades distritais e pega esse espaço aqui, que é a bacia do Rio Maranhão, que é uma área onde tem onça preta, tem um monitoramento de mamíferos bem importante, a gente chama aqui de Gorro do Saci, por isso que a gente tem essa configuração. Então, assim, além do patrimônio cultural, né, da questão do tombamento, a gente tem todo esse patrimônio ambiental.
apesar, como o Celso falou, a gente tem toda a vocação de ter, já é um mosaico, né, por si só. Só que o nosso governo, infelizmente, ainda não entendeu, né? A gente tenta compatibilizar essa gestão do federal com o distrital, mas a gente tem inúmeros desafios. Então, dentro desse contexto das unidades de conservação, somando todas, por uma questão de escala aqui no mapa, tem umas que desaparecem, que são as UCs mais urbanas, mas são áreas muito importantes, com nascentes. Aqui no plano piloto, tem parque que tem nascente, assim, dentro da cidade. Isso aqui soma mais do que 90% do território, e foi só excluída a área urbana, né, aquela mais adensada. Por isso que nós decidimos chamar de um sistema de trilhas ecológicas, porque, apesar da gente estar na área urbana, a gente tem todo o contexto da hidrografia, né, o DF é o berço das águas, e por essa configuração de unidade de conservação, ou seja, a gente tem toda uma gestão dos órgãos ambientais. Além disso, a gente ainda tem áreas no plano diretor que são declaradas como áreas rurais. E essas áreas rurais sustentam muitas trilhas e muitas áreas de beleza cênica, natureza, com turismo rural, uma série de outras coisas. Além disso, nós somos também reserva da biosfera do Cerrado. Então, o Parque Nacional de Brasília, a Estação de Águas Emendadas e esse complexo aqui do Jardim Botânico, Fazenda Água Limpa, são as áreas núcleo da reserva da biosfera. E, além das conexões de paisagens, por isso que nós sempre colocamos como trilhas ecológicas. Bom, aqui já foi falado de manhã também, mas eu mudei algumas fotos. Nós trabalhamos com essa questão dos 3 arcos, né? Deixa eu só mostrar aqui para quem não estava. A gente tem, saindo da pedra fundamental, que ela é bem histórica, e a gente está lutando para criar um monumento natural, que é uma unidade de conservação. Ele sai daqui, né? Esse aqui é o Arco União, esse azul, o Arco Cafuringa, que é a área mais natural, com um relevo bem acidentado, tem muitas cachoeiras nessa região, e o Arco Brasília, que é esse marrom, está vendo? Ele passa bem nos monumentos do Distrito Federal, passa, inclusive, pela rodoviária. É uma trilha com essa característica urbana também. Então, a gente sempre fala em 3 arcos. Aí, bom, começando pelo Arco Brasília, que é aquele mais urbano, a gente tem aqui, ó, dentro do Parque Nacional de Brasília, aqui, que também é um outro monumento histórico, né, religioso, hoje, antes ele era parque, agora está virando Monumento Natural Dom Bosco. Aqui o Lago Paranoá. Aqui, se não me engano, não sei se é o Parque Copaíbas, que é de onde a gente está aqui na trilha, está vendo? A gente sempre tem essa visão do Lago Paranoá, que foi que o urbanista Lúcio Costa fez todo o projeto do plano piloto, visando isso. Onde você está emoldurando, né? Onde você está, você tem essa ambiência, você consegue ver todo o patrimônio que é Brasília. Então, essa trilha ela é muito interessante, você está andando e você está vendo os monumentos. E aqui, né, o Itamaraty, que já é lá na Esplanada dos Ministérios, também as pessoas passando pela esplanada e seguindo a trilha. Já a Trilha União, que ela é a trilha que está mais adiantada, praticamente quase 100% sinalizada, ela também tem essa vocação rural, né, com esse modal aí que pouca gente fala aí nas trilhas, o pessoal sempre fala caminhar e bicicleta, né, mas cavalo, Brasília tem muitos aras, o pessoal faz enduro, faz passeio, é bastante interessante. Aqui é a prática de canicross. Eu não sei se tem outra trilha no Brasil que oficialmente tem o canicross como um esporte dentro das trilhas. Então, é muito interessante. Essa aqui é a Florzinha, ela é super campeã. Aqui, outras trilhas, né? Aqui, o início da Trilha União, aqui a bicicleta, e aqui, novamente, a Torre Digital, que também foi batizada por Oscar Niemeyer como Flor do Cerrado. Aqui, a última, o Arco Cafuringa, que é o nosso mais natural, onde tem mais cachoeiras e mais propriedades rurais, e também com esse desnível de relevo, é uma área bem bonita. Ela é mais contemplativa, né? E ela está na área rural do Distrito Federal. Bom, aí, voltando aqui para o nosso tema, como é que a gente faz a gestão interna do CPC? Né?
A gente tem um colegiado deliberativo, que tem 5 membros. Estão todos aqui, se não me engano. O Márcio está chegando amanhã. Amo vocês. Estão todos aqui, representados. E a gente trabalha em forma de colegiado, numa gestão horizontal, ou seja, ninguém manda mais do que ninguém, ninguém é presidente, ninguém aparece mais do que ninguém, é um processo bastante democrático, que já é implementado em muitos sistemas de gestão, e a gente tem trabalhado muito bem dessa forma. Às vezes, a gente precisa deliberar alguma coisa que seja muito rápida, aí, ali no WhatsApp, se 3 decidiram, a gente já decidiu, e a gente trabalha muito bem assim, com bastante integração. Todos esses componentes, cada um tem uma profissão, então acho que isso enriquece muito, né? Cada um no seu olhar, um no olhar mais natural, o outro no olhar jurídico, o outro no olhar da comunicação, e assim a gente vai trabalhando. Depois a gente tem um comitê executivo, que a gente tem coordenadores, a gente tem essa grande parceria da APA, do Planalto Central, está ali o Peng, que ele vai falar sobre isso no sábado, então também não vou ficar me delongando. Mas a gente tem uma rede de voluntários do CPC, que tem aquele formulário que a pessoa preenche, quer participar, e ela se agrega naquela atividade. Mas, no âmbito do programa de voluntariado do ICMBio, também soltamos editais o ano passado. E os editais nós construímos justamente nos temas que nós precisamos trabalhar dentro do reconhecimento da trilha e atendendo a portaria 500. Então, cada grupo faz o seu trabalho para convergir no atendimento da portaria conjunta 500, que é o trabalho que nós estamos bem focados esse ano. Aliás, a gente tem prazo, né? Nós fizemos a inscrição e a gente tem que finalizar em setembro. Então, para cada GT desse, tem um coordenador e sob a coordenação do voluntariado do ICMBio. Então, isso é uma força enorme. A gente gostaria mesmo que o ICMBio fosse parceiro, mas a gente sabe que tem pessoas no ICMBio que são mais parceiras da gente. A gente ainda não tem essa parceria tão institucional. E a rede de voluntários, como eu falei, né? Tanto aquela pessoa que quer participar de alguma coisa. Então, quando a gente tem necessidade de algum tema específico, a gente faz uma chamada. Olha, eu preciso fazer uma publicação, precisamos de um diagramador. Então, a gente solta um editalzinho, as pessoas se inscrevem, preciso de fotógrafo, preciso de alguém que faça um filme, e aí, assim, a gente vai, acho que todo mundo trabalha dessa forma, né? Então, essa é a nossa organização interna. Nesse ano, nós fizemos uma reunião e o colegiado deliberou que nós vamos criar uma associação. A gente já tem visto alguns bons exemplos, né, o Caminho de Cora, principalmente, e que talvez essa gestão seria melhor evoluir para uma associação. Mas, primeiro, nós vamos cumprir, né, a portaria 500 e depois a gente parte para a associação, uma coisa de cada vez. E aí chegamos na governança, né? Uma coisa é a nossa gestão, a outra coisa é a governança da gente para fora. Por que eu coloquei ali proposta? Porque nós conseguimos aprovar essa lei foi escrita 100% por nós, dos Caminhos do Planalto Central, por voluntários, aí vem a trilha nas instituições, né? Conversamos com o deputado, a gente decidiu não entregar na mão de um deputado, mas sim da Frente Parlamentar Ambientalista, considerando que é uma trilha ecológica, então, ou seja, 8 deputados assinaram esse projeto de lei. E que não fica aquela coisa, né? É do deputado Joãozinho, eu não vou implementar porque eu sou do partido, eu sou da oposição. Então, acho que a Frente Parlamentar, eu acho que a maioria dos estados tem, eu acho que é um caminho importante, assim, é uma dica importante que a gente daria. Foi uma lei rápida, nós escrevemos no início de 2001, foi protocolada e aceita pela Frente Parlamentar. Ela ficou, tipo, numa consulta pública, eu acho que esqueci o nome, Edgar, Wikilege, não sei, eles colocam lá no site, a comunidade pode dar opinião. Então, teve esse processo participativo, e algumas sugestões muito interessantes que foram acatadas também. E aí, também, em julho, já foi publicada essa lei. Bom, isso é um caminho. Vou terminar, calma, que está muito interessante. Estou brincando. É o último slide.
Sabe quando você sobe o morro, aquela serra, assim, meio-dia, com aquele sol na cabeça, seu lanche acabou, água acabou, você chega lá em cima e comemora? É a publicação da lei. Aí você chega lá em cima e fala, o que eu tenho que fazer agora? Né? É um grande desafio, não quer dizer que você publicou uma lei e que todos os problemas estão resolvidos. Ou seja, você vai ter que descer o morro. Então, a gente tem todo um trabalho a trilhar até a gente fazer realmente a governança funcionar. Bom, como nós consideramos que é um sistema de trilhas ecológicos, o órgão ambiental ele tem que ser o protagonista. No caso, lá em Brasília, é o Brasília Ambiental, ou o Brasília Ambiental é o executor, e a Secretaria do Meio Ambiente faz as políticas públicas. Então, dentro dessa lei, nós sugerimos um comitê, né, no âmbito desse órgão, ou seja, ele pode ser criado via portaria, não precisa nem de um decreto do governador, ele de natureza consultiva e com aquela participação daquelas entidades, né, federais, distritais, sociedade civil, setor privado, eu acho que até entidades de classe entraria aí, que seria muito importante, justamente para ele fazer esse assessoramento técnico para o órgão público. Esse comitê não foi criado ainda, é uma lei que a gente fez redondinha para não precisar de regulamentação, né, doutora Rose? Eu acho que nem toda lei precisa de regulamentação, a gente já pode dar todos os caminhos ali, e foi isso que a gente fez. Dentro da lei também, nós tentamos trazer essa sinergia com políticas públicas já existentes, né, e outros instrumentos de planejamento, como zoneamento ecológico e econômico, plano diretor, plano de manejo, plano de uso público. A gente já tem lá no DF um programa de PSA, né, que é pagamentos por serviços ambientais, aplicação de recursos oriundos de compensação ambiental. A gente tem um volume expressivo de recursos que o órgão ambiental não sabe bem como gastar, a gente sabe, né? Então, só que a gente precisa de um instrumento para a gente poder receber esses recursos. Por isso que, lá atrás, a criação de uma associação vai ser muito importante. Eles vão destinar para quem? Né? Compensação florestal e, dentre outras, eu acho que aqui eu finalizo, aqui estão os nossos contatos. Mas, assim, eu acho que muitos estados estão pensando em escrever uma lei, eu acho que depende muito da característica daquele local, da configuração política, mas eu concordo com alguém que falou aí, se você não colocar no papel, você não tem como receber recursos. Se isso aqui vira uma política dentro da Secretaria do Meio Ambiente, a gente consegue abrir uma rubrica dentro do PPA, entendeu? Então, assim, você ter recurso do orçamento para implementar uma trilha. Você consegue colocar os recursos de compensação florestal, fazer reflorestamento ou recomposição florestal por onde a trilha passa. A gente tem um leque de oportunidades. Agora, é um caminho muito longo a ser trilhado mesmo, com muita disponibilidade, e por isso que é importante esse chamado para os voluntários. Não basta só a gente fazer a trilha e contemplar a natureza, a gente tem que se envolver, porque Brasília tem uma expansão urbana assim, do dia para a noite, e do dia para a noite aquela trilha vai sumir também, sabe? Então, a gente tem uma série de características aí no meio. Então, no mais, seria isso. Eu agradeço. Desculpa aí ter extrapolado 1 minuto. Obrigada. Obrigado, Mara. Para finalizar a mesa, chamo nosso querido Assis, turismólogo, guia de turismo, empresário do setor de turismo e presidente da Associação Caminho de Cora Coralina. Assis, o Caminho de Cora é uma das trilhas da rede mais famosas, né? Já é um produto turístico totalmente implantado, funcionando plenamente com uma personalidade jurídica ativa. Conta um pouco como vocês estão organizados e a importância dessa personalidade jurídica e a participação também das comunidades. Tá? Boa tarde a todos. Meu nome é José de Assis, né? Eu estou como presidente da Associação Caminho de Cora Coralina. Eu sou turismólogo, tenho uma empresa na área de turismo, e agora nós estamos com essa missão, né, de dar continuidade no trabalho que já vem sendo realizado no Caminho de Cora Coralina, né? Caminho de Cora Coralina,
um caminho de poesias. Nós não conhecemos outro caminho, uma trilha de longo curso, que tenha poesias. Nós falamos que somos a única trilha de longo curso poética. O caminho hoje, no lançamento, né, ele tem o nome da Cora Coralina, nossa poetisa, e durante o caminho, os 300 quilômetros que nós temos no caminho de Cora, nós temos 60 placas de poesias autorizado pela família e que compõem o caminho. Nós estamos num processo que a proposta vai ser ampliado para 100 placas de poesia. Então, nós temos uma parceria com o Estado de Goiás, nós temos um recurso público que veio para o caminho de Cora, para sinalização e implementação de infraestrutura. Dentro da sinalização, além de reformar as 60, na verdade não é reformar, nós vamos colocar novas placas com as poesias. A proposta é incluir mais 40 poesias, inteirando 100 ao todo. Caminho de Cora Coralina, 300 quilômetros hoje. Na parte de cima, coloquei as duas sinalizações. Nós estamos 100% sinalizados. E o caminho de Cora Coralina, ele é sinalizado nos dois sentidos. Normalmente, hoje, a maioria das pessoas que vão fazer o caminho de Cora começa pelo município de Corumbá de Goiás, terminando na cidade de Goiás. Então, como eu falei, a sinalização a gente tem tanto no sentido de começando no o fundo amarelo com a pegada preta, sentido Corumbá, cidade de Goiás, e o fundo preto com a pegada amarela, sentido cidade de Goiás a Corumbá. Atualmente, o caminho ele passa por 8 municípios e 8 povoados. No caminho de Cora, nós temos mais de 185 mil habitantes nas 8 cidades e vilarejos. O caminho é composto, passando por, além dos municípios e povoados, a gente passa em 3 unidades de conservação. 2 elas estaduais, uma em Pirinópolis, a Serra dos Pirineus. Nós temos em Jaraguá, uma outra unidade de conservação estadual também, que é o Parque da Serra de Jaraguá. Os 2 parques é onde que se concentra a maior altimetria do caminho de Cora. Na Serra de Jaraguá é muito usado também para voos de parapentes, nós temos lá em cima. E nós temos um parque municipal na cidade de Goiás, aonde que terminando no Museu de Cora Coralina. Então, o caminho, ele termina ou começa, né, em frente à casa de Cora Coralina. E além das 3 unidades, nós temos também um patrimônio histórico da humanidade, né, que é a cidade de Goiás, que recebeu o título em 2011. Então, esse é o nosso mapa do caminho de Cora, passando pelos municípios, os povoados e as unidades de conservação. O caminho de Cora, ele nasceu em 2013. Eu tenho que voltar até o histórico do caminho de Cora, foi apresentado hoje, na parte da manhã, pelo Bismarck, né, que foi o nosso pesquisador do caminho de Cora. Em 2013, a Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás contratou um pesquisador para fazer a elaboração do projeto. Mas somente em 2017, através da Secretaria de Estado de Turismo, a Goiás Turismo, que esse projeto foi implantado.
Então, em 2017, foi começado a implementação e ela veio em um projeto que o Estado tinha, que era a experiência na natureza, e que foi quando foi implantado os painéis informativos nas cidades e povoados, que são os totens que a gente tem com informações do Caminho de Cora, e também foram implantados as 60 placas de poesias no Caminho de Cora, isso em 2017. 2017 também, Caminho de Cora é incorporado no Caminho dos Goiáses. Essa implantação, ela somente em 2018, em abril de 2018, que ela foi feito o lançamento do Caminho de Cora Coralina, aonde que no dia nós tivemos a participação da atleta Raíssa Goulão, né, que é pirenopolina, né, representando o mountain bike, é uma figura, é uma pessoa que faz parte do Caminho de Cora. E 2018, então, ela percorreu todo o caminho, ela trouxe convidados, e nós tivemos o lançamento, um lançamento promocional, que foi feito isso em 2018. 2018, então, o Caminho de Cora ele é lançado pelo poder público estadual, o Estado que implantou e lançou o caminho já com uma infraestrutura, vamos dizer, básica necessária, já sinalizadas, os 300 quilômetros, já com informações nas cidades, informações do Caminho de Cora, né, e as placas de poesia. Somente em 2018, estava num processo de mudança de governo estadual, e foi quando eles viram a necessidade de fomentar a organização no Caminho de Cora, principalmente com a iniciativa privada, aqueles que estão diretamente no caminho, e foi incentivado a criar uma associação do Caminho de Cora Coralina. Mudança de gestão, final de 2018, e em 2019, em março de 2019, é fundado a Associação do Caminho de Cora Coralina. Então, nós temos, ela está legalmente constituída, nós temos CNPJs, a gente vem trabalhando cada vez mais em fortalecer a associação lá. Então, após a criação em 2019, né, depois a gente teve, logo após, ter que começar a repassar essas informações. Então, foi quando nós tivemos o lançamento do site do Caminho de Cora. Nós entramos já elaborando conteúdos e informações nas redes sociais. Nós temos o Instagram e o Facebook do Caminho de Cora Coralina. E, em 2019, a gente começa com... a gente lança a produção do passaporte do Caminho de Cora Coralina. Nós temos o passaporte, aqueles que quiserem ver o nosso passaporte, no nosso stand lá na Rede Trilhas do Caminho de Cora, a gente trouxe, na verdade, é um ponto, hoje os nossos passaportes, eles são comercializados pelo site, e a gente tem pontos de retirada do passaporte. Mas uma forma de a gente ter melhor controle nessa questão, nós decidimos fazer com que o passaporte ele seja vendido pelo site, e são pontos de retiradas. Então, nós lançamos o passaporte, e quando a pessoa percorre todo o caminho, seguindo nas cidades, nos povoados, carimbando para aqueles municípios que ele vai passando, e ele chega na cidade de Goiás, ele apresenta o passaporte carimbado, comprovando que ele percorreu os 300 quilômetros, e lá na cidade de Goiás, ele retira um certificado
de conclusão do caminho de Cora. Então, além do passaporte, nós temos o certificado do caminho de Cora também. Perguntando se o gestor do passaporte, né? O site é a associação. Na verdade, a gente tem uma parceria com uma empresa, Fluir Experiências, que ela faz a gestão do passaporte. É outra empresa, parceria com a associação. E ela é uma associada nossa também. Ali. Ela que lançou em 2019, ela fez o site, fez as redes sociais, ela que alimenta, vixe, já vai direto para 1 minuto, ela que alimenta a questão das informações, né, e a gente passamos para ela o direito dela fazer a gestão do passaporte. Ali, então, ela que manda produzir, ela que distribui nos pontos, valor de R$ 45,00 hoje o passaporte, já com certificado. Então, em 2019, a gente lança o passaporte, né, os roteiros nas redes sociais. 2021, a gente foi agraciado com a portaria do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e ICMBio, né? Caminho de Cora, nós fomos a segunda trilha de longo curso que teve essa portaria. Que isso fortaleceu muito nós no Caminho de Cora, né? Passar um pouquinho mais rápido. O pessoal deu uma desconfigurada, eu tentei arrumar, mas... ali. Esse é o organograma atual da associação. No ano passado, eu fiz na associação, a gente fez uma reforma do estatuto. E aí eu fiz algumas alterações, e aí hoje a gente trabalha com a política de regionalização. Por quê? Porque eu tinha algumas diretorias que a gente não conseguia fazer serviço no caminho inteiro, 300 quilômetros, porque todo mundo é voluntário. Então, é difícil. Então, hoje nós trabalhamos nela com regionalização. Então, nós temos o presidente, hoje eu ocupo, diretoria financeira, diretoria jurídica, que a gente não tinha, na primeira gestão, não foi contemplada uma diretoria jurídica. Nessa alteração, nós contemplamos, né, vendo a necessidade de um apoio jurídico, né, vários contratos nós estamos fazendo, de parcerias. Nós temos a diretoria de comunicação e promoção, secretaria executiva e as diretorias regionais. Nós dividimos o Caminho de Cora em 4 regiões. Região dos Pirineus, região da Estrada de Bernardo Saião, região da Serra de Jaraguá e a região do Ouro. Hoje, além da estrutura... deixa eu só voltar... Além da estrutura da associação, nós, em 2020, nós começamos, após a associação legalmente constituída, abrimos conta no banco. Em 2020, nós começamos a soltar as mensalidades. Então, hoje a gente tem recurso que vem dos associados. Hoje, nós temos 53 associados. Esses associados, grande parte, são os pontos de apoio que a gente tem no Caminho de Cora, e 90% eles estão todos no Caminho de Cora, apesar que a gente tem associados em Goiânia, Anápolis, Brasília, né? Mas a maioria é aqueles que estão no Caminho de Cora mesmo, dentro do caminho. E uma outra questão dos voluntários, que hoje é uma implantação que eu falo que é uma missão que eu venho, né? Porque é muito difícil essa gestão, a manutenção, a tal da sinalização, gente. Nossa, 2, 3 vezes por ano a gente tem que fazer o reforço. Nós ainda usamos a sinalização de tinta, de spray. Apesar que nós estamos no processo, junto com o Estado, naquele recurso que eu vou falar, que veio para a sinalização, a gente vai ter as placas. Parece que são mais de 340 placas vão ser implantadas dentro do Caminho de Cora Coralina. Então, a gente tem os voluntários, é um trabalho que hoje eu venho fortalecendo. A proposta é a gente dividir em 22 pontos de voluntários
ou, como alguns falam, na rede, né, são padrinhos de regiões, que vão ficar responsáveis. E a nossa parceria, que é muito forte, com o governo do estado de Goiás, ali que a gente mantém com a Goiás Turismo, principalmente, e além da Goiás Turismo, outros órgãos do estado também, Secretaria de Cultura, Secretaria-Geral da Governadoria, então, alguns outros que a gente já tem parcerias também. Então, o estado de Goiás, as prefeituras municipais do Caminho de Cora, isso é uma ação que a gente vem tentando envolver mais, a gente quer envolver eles para que eles fiquem responsáveis pelo Caminho de Cora dentro do município deles, para que eles possam nos ajudar, mas é um processo que é tempo, né? E a gente vem devagarzinho fortalecendo essa parceria, para que eles possam se envolver cada vez mais, nos ajudando a associação. Nós temos o trade turístico do estado de Goiás, a associação faz parte do trade, nós estamos no Fórum Estadual, nós estamos na FEComércio, que é o setor que é da FEComércio, nós estamos participando, a gente tem cadeira dentro dos parques, né, outro parceiro nosso, as unidades de conservação, a gente faz parte do Conselho dos Parques, então a gente vem tentando fortalecer a associação no meio do trade, e que isso vem trazendo muitas parcerias para a gente, que eu vou comentar também. Não deu muito, não, né? Pessoal, vou ter que passar um pouquinho mais, só para vocês verem, ações que a gente tem, né? Um convênio, que 2.117.000 para infraestrutura e sinalização turística. Ontem, né, no lançamento, o nosso presidente falando que foi autorizado mais 3 milhões para o Caminho de Cora e para o Caminho dos Veadeiros. Então, o estado de Goiás é um papel super importante para a gente, ali. Estruturação, as redes de Wi-Fi que a gente tem, são 30 postes de Wi-Fi a cada 10, mais ou menos a cada 10 quilômetros, como uma forma de ajudar na segurança. Ela é uma rede que não tem muitos bytes para fazer. Exemplo, ao vivo não faz, mas a proposta é para questão de emergência. Chegou num ponto, precisou, conecta, é gratuita, conecta e passa mensagem, entra em contato. Ali estão visando uma forma de segurança. Doações de spray a gente já teve pelo estado. A gente tem dentro da Secretaria da Goiás Turismo o Observatório do Turismo do Estado de Goiás, o que nos proporcionou dados. Que sem dados, como é que você chega no poder público para você falar se você não... Quantas pessoas, o que você... Então, hoje nós temos a pesquisa perfil dos caminhantes, a gente já tem 2 versões, a primeira saiu em 2019, agora em 2022 a gente tem a nova, ela é pública, tá? Se vocês quiserem, alguém, depois a gente passa na onde. Nós criamos, no ano de 2017, quando o Estado implementou, ele fez um inventário das cidades do Caminho de Cora. E agora, no ano passado, em uma parceria com o Observatório, nós fizemos o inventário do Caminho de Cora. Então, a gente tem um inventário do caminho, parcerias com o SEBRAE, né, consultorias com os nossos associados, a BIH vendo agora com capacitação para os meios de hospedagens, aquilo que eu falei de estar envolver no trade turístico, fortalece. Eles estão vindo atrás, querendo nos buscar, numa proposta de melhorar o Caminho de Cora como um produto para ser formatado para estar nas prateleiras a nível nacional. A expedição Desafiando Limites que a gente teve, que foi uma expedição que o Estado fez nas cidades com o Márcio Vilar, essa expedição foi muito boa, porque esse daqui do lado, pessoal, só para vocês terem uma noção, as ações sociais que a gente teve no Caminho de Cora, nas cidades do Caminho de Cora. Foram doados mais de 1.500 cestas básicas em todo o percurso. Então, várias ações sociais que nós fizemos com a palestra do Márcio, né, foi a época que foi implantado as internets dali, ao caminhão, nas escolas, né, então, algumas aqui são dados de atendimentos que foram feitos no Caminho de Cora. Essas daqui são as ações que a associação nós vemos desenvolvendo, né, ali, como eu falei, o site, o passaporte.
fizemos o registro da marca no INPI, que, com o fortalecimento do registro, acabou hoje oferecendo produtos oficiais do Caminho de Cora. Essa camiseta que nós lançamos aqui, na verdade, é o primeiro produto oficial do Caminho. Então, aí a gente tem a parte aqui, o projeto Cores de Cora, que é a ação que a gente fez identificando, isso daqui é uma cozinha voluntária, que 9 mulheres viram o Caminho de Cora como uma oportunidade. É um vilarejo que tem 57 famílias, e já não se tinha mais desenvolvimento econômico. E o Caminho de Cora trouxe nesse projeto. Já estou passando aqui. Pessoal, outro mochileiro, convido vocês a assistirem um documentário do Caminho de Cora, tá? Nós chegamos essa semana, nesse mochileiro, a 1 milhão de visualização. Então, tivemos o Léo pedalando pelo mundo, um palhaço ciclista apareceu no Caminho de Cora, ele fez apresentações gratuitas nas cidades. E aqui eu fico com os meus contatos, estou no 2º andar, lá no balcãozinho do Caminho de Cora, e fico à disposição de vocês. Desculpa o horário aí. Obrigado, Assis. Pessoal, pela hora a gente não vai poder ter perguntas, mas eles vão ficar aqui o resto do evento todo. A próxima palestra é uma palestra em inglês, então vão dar um dispositivo de tradução simultânea. Tá? Pega onde o dispositivo? Oi? Pega na frente, tem que ter um documento, tá? A próxima palestra. Olha, pessoal, não vou embora depois, porque vai ter um happy hour. Ela está pagando a cerveja de todo mundo. Né? Tá bom. Tá bom, vou falar. Pessoal, a próxima palestra, Serviço Florestal Americano, estimulando negócios e investimentos. Pô, é hoje, 6h30, estamos um pouquinho atrasados. Negócios e investimentos por meio da qualidade e segurança dos serviços turísticos. Aqui, pessoal, mais alguns avisos. Vamos conhecer um pouquinho do Explore X Trilhas, né? Food trucks, espetinho, jantinha, sanduíche, panqueque e muito mais. Rapel e tirolesa lá fora para quem quiser fazer. Visite o stand da Decathlon, tem um desconto especialzinho. Sebrae também, visite a Feira de Artesanato, produtos regionais. Né? No stand de Goiás, você ganha um brinde tirando uma foto. Né? E é isso, pessoal.